Pessoal, boa tarde, bom dia. Não sei a que horas vocês estão nos assistindo aqui pelo canal do Escritório de Relações Internacionais da Unespar. E hoje nós estamos aqui para conversar com duas alunas nossas que recentemente participaram do programa de mobilidade pelo ERI, né, pelo nosso escritório, e que estão aqui hoje conosco para reportar um pouquinho, para contar um pouquinho para a gente sobre essa experiência. A Karine, ela é aluna, Karine Ramos, né, a nossa aluna do curso de bacharelado em canto, e ela participou desse programa de mobilidade na Western University, no Canadá, né, de maio a julho de 2024, né, deste ano. E ela ficou vinculada ao departamento de neurociências. A Camila, que é a nossa aluna de enfermagem, foi também para o Canadá, para a University of Northern British Columbia, e ficou lá de julho a setembro deste ano. E também ela foi para o destino, né, correlato, que é a enfermagem, que é o curso que ela faz aqui na Unespar. Então, nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com elas a respeito da experiência, né, para a gente saber o que foi mais interessante, se teve alguma dificuldade, que dicas que elas podem partilhar com a gente, né, né, para quem tiver interesse, né, em participar também desse programa de mobilidade, que foi o programa da MITEX, que é um programa do Canadá, né? Mas, no caso da Karine, nós tivemos parceria também da Fundação Araucária. Então, assim, são parcerias que são feitas que viabilizam, né, essas experiências aos nossos acadêmicos. Então, eu aqui, né, neste momento da gravação, nós estamos no período da tarde, então dou boa tarde a vocês duas, meninas. Obrigado, né, por terem aceito o convite feito pelo escritório. E eu vou passar, então, as questões, né, que nós elaboramos para conversar um pouquinho com ela. A primeira pergunta é a seguinte: o que inspirou vocês a se candidatarem a uma vaga de intercâmbio? Então, olá, Rogério, olá, pessoal. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando um pouco a minha experiência. E sobre a inspiração para me candidatar, né, para o intercâmbio, para a mobilidade, é que eu sempre tive interesse em ter contato com uma nova cultura, com um novo idioma, conhecer justamente uma nova realidade. Então, não tive a chance de fazer isso anteriormente, e quando surgiu a chance de fazer isso ainda na graduação, foi um ponto muito positivo. Então, eles tinham alguns requisitos, né, específicos para a graduação, mas que foram, assim, parte da minha formação, a participação em projetos e afins, que me inspiraram a participar. Então, me deram esse objetivo de completar esse intercâmbio ainda durante a graduação e, quem sabe, né, dar continuidade no futuro. Mas essa inspiração surge de algo que eu tenho há muitos anos interesse, nesse fato de ter contato com pessoas diferentes, culturas, o idioma, sair dessa bolha que a gente tem, dessa zona de conforto e poder ter uma nova perspectiva de mundo. Ah, sim. E, Karine, no seu caso, o que te motivou a buscar essa oportunidade? A Camila já respondeu. Brincadeira. Mas é basicamente a mesma coisa, porque Sim. Essa questão de você ir para outro país, sair da sua zona de conforto. E eu sempre tive vontade, assim, especificamente de ir para um país que falasse a língua inglesa, sabe? Que falasse o inglês, né? Então, para justamente ter essa vivência, né? Sim. E a bolsa do MITEX, eu acho que ela é bem completinha, sabe? Então, ela acaba facilitando, né? Para quem às vezes não consegue fazer um intercâmbio fora e tudo, então, e principalmente pela questão também da idade, não tem uma limitação da idade, porque eu sou um pouco mais velha, então achei interessante isso, porque aumenta a chance de mais pessoas poderem ir, né? De ter essa experiência. Então, Legal. Basicamente isso, nova cultura, novas pessoas, novo lugar, idioma, e principalmente inglês no meu caso. Novo clima. Novo clima. E a gente cresce muito. A gente cresce muito na dificuldade, sabe, assim? Em todos os contextos, né? Profissional, pessoal, tudo. Você se desafia a algo extremamente novo, né? Legal. Então, vamos para a segunda pergunta, que é a seguinte. Em que, né, a partir do que vocês vivenciaram, né, em que o sistema educacional do Canadá se diferencia do sistema educacional brasileiro? Bom, a universidade em que eu fui, acho que a maioria das que a gente vai pelo programa do MITEX se encontra em período de férias, no período em que a gente vai. Não sei se foi a mesma experiência da Karine, mas
a minha universidade estava em período de férias, então eu acabei não tendo contato diretamente com os alunos da universidade. Eu tive mais contato com pessoas que trabalhavam lá, como assistentes de pesquisa ou funcionários dos departamentos da faculdade. Então, justamente com assim alunos que cursavam um determinado curso, uma determinada graduação, eu acabei não tendo tanto contato. Mas os programas não são assim totalmente discrepantes ou diferenciados do Brasil. Você escolhe a sua graduação. Algumas graduações você precisa fazer como se fosse uma entrada nela. Então, alguns alunos que vão para o curso de medicina, eles precisam ter uma graduação anterior a essa. Pode ser em áreas correlatas ou pode ser em outras áreas. Ou alguns decidem fazer primeiro um curso de graduação de, se eu não me engano, é 2 ou 4, não tenho certeza, sobre ciências da saúde, que faz uma introdução ao curso que ele quer, seja de terapia ocupacional. Então, varia muito de instituição para instituição. Eu acabei não tendo esse contato tão direto em relação à parte de aulas, né, do sistema em si, mas sim a parte assim, de pesquisa que é feita nos departamentos à parte, né, vinculados aos departamentos de ensino, mas que eles acontecem em diferente, tem a aula ou não tem, eles dão continuidade em diferente período do ano, de férias e afins. Ah, sim. Karine, no seu caso, o que para você ficou mais assim notável? A situação é até a mesma da Camila, né? De férias. Os alunos tinham que cumprir uma carga horária em determinadas disciplinas, então tinha pessoas que estavam lá como se fosse uma hora complementar, talvez, né? Que a gente tem que cumprir. Mas, assim, o que mais me chamou atenção, no caso, como eu fui para um setor que trabalhava a parte de neurociências, foi a questão da infraestrutura. Então, lá tinham vários projetos acontecendo e tinham muitas coisas, assim, tecnologia de ponta, sabe? Tapete que media as cadências, porque eu fui para um projeto que basicamente media, como é que eu posso explicar de uma forma fácil para entender? Utilizava a música, mais a sincronização da música para ver se a gente conseguisse, se as pessoas conseguiam andar melhor. Então, tinha um tapete que fazia toda essa leitura. Então, tinha dos passos, da distância, tamanho do pé, mais um material que colocava na cabeça para fazer uma estimulação não invasiva. Então, me chamou muita atenção nesse prédio especificamente, porque tinha esse projeto e tinha outros, eu participei, a gente podia participar, não sei se a Camila lá na faculdade dela podia, mas a gente podia participar como voluntário para ajudar. Então, eu fui participar de uma outra pesquisa que era com realidade, como é que chama aquele óculos? Aumentado? Que você coloca, tipo aquele óculos realidade virtual, né? Acho que é realidade virtual, não sei. Para você andar, assim, aí eu falei, gente, então, assim, essa parte tecnológica, assim, você vê que eles investem bastante, sabe, em pesquisa, e tem um material ali disponível para você poder utilizar. Que eu acho que não é a realidade ainda de várias faculdades, algumas acredito que sim, mas acredito que não em todas, né, que tenham. Então, assim, isso me deu uma... Então, agregou bastante, né? Isso, essa infraestrutura. Imagino, com certeza. Ter contato com essa infraestrutura. Acrescentando ainda, eu fiquei numa cidade menor, né, uma cidade de 80 mil habitantes, e era uma das menores universidades do Canadá. E o porte dela, mesmo sendo uma das menores, era sensacional, uma universidade gigantesca, com laboratórios, com dormitórios para os alunos utilizarem, academia, a parte de natação. Então, assim, realmente, a infraestrutura é uma coisa que surpreende muito. Você chega num lugar e olha para os lados e pensa onde eu estou, porque é gigantesco. Isso mesmo. Legal. Vamos para a terceira pergunta, então. O que foi para vocês mais surpreendente durante o período em que estiveram no Canadá? Acho que a lembrança mais, assim, a mais querida, né? A mais especial, assim. Acho que para mim entra muito essa parte da globalização, de você ter contato com pessoas que mesmo eu fui para o Canadá, mas é um país que tem muito imigrante. Então, no meu escritório tinham pessoas da China, do Paquistão, do Irã, da Ucrânia, da Colômbia. Então, o fato de ter contato com cada um deles, a gente não vive, acaba não vendo só a realidade canadense do país que a gente está, mas do que todos trazem dos países de origem. Então, ter contato com o idioma, aprender um pouco de idioma de cada um. A cultura é totalmente diferente. Então, a gente teve chance de fazer noite de comidas com outros alunos. Então,
conhecer um pouco da alimentação de cada um pouco da cultura, da música, que é algo que é muito interessante, acho que também entra na parte, né, Karine, do teu estudo, né, de toda a tua pesquisa. Então é uma coisa muito interessante você ter esse contato e conhecer realidades totalmente diferentes. Então, coisas que para mim antes não eram coisas que eu entendia ou que eu considerava sobre política, economia, afins, que eu comecei a entender, ter uma perspectiva, ter uma visão ampla daquilo, porque a gente tem contato com pessoas que vivem aquilo. Então, é muito legal isso. É uma coisa que transformou totalmente a minha ideia e a minha visão de mundo a partir daquilo. É uma imersão totalmente multicultural, né? Com certeza. E sua lembrança foi qual, Karine? Então, eu vou aproveitar esse gancho, que foi interessante mesmo, porque eu costumava brincar, que eu falava assim, aqui você vê todo mundo menos o canadense. Porque você era exatamente isso, chinês, japonês, mexicano, tinha uma menina que acho que era da França, nossa, mas era muita gente, e foi legal porque como era período de férias, igual a Camila falou, tinha muita gente fazendo essas horas complementares, então tinha um pessoal ali, além do Mitex, tinha outras pessoas do Mitex também, mas tinha pessoas que estavam fazendo outras coisas, e aí fica todo mundo no alojamento, então a gente fez alguns eventos de cada um levar uma comida típica, sabe? Do seu país. Aí foi muito legal, assim, a gente experimentar, principalmente coisas indianas, que são super diferentes, assim. Então, aí música, e conversar, e jogar. Nossa, é muito legal, muito legal. Foi bem divertido, eu acho que valeu muito a pena. Fiz amizade com 2 rapazes do México, assim, gente boa demais. Aí fico pensando que oportunidade que a gente teria, né, de ter esse contato. Então, o programa, ele dá essa oportunidade de você conhecer, assim, muitas pessoas. Realmente marcou. Ah, que ótimo. Muito legal. São experiências muito interessantes, né? E nesse sentido, quais foram os desafios que pegaram vocês para se adaptarem à vida lá no Canadá? Tem algo assim particular que, caramba, isso aqui foi difícil? Vamos ver se a Camila vai ser igual a você mesmo aqui, ó. No início, para mim, foi muito fuso. Então, a região que eu morava ali, amanhecia às 4 da manhã, tinha sol na janela às 4 da manhã e escurecia às 11 da noite. E eu tinha aquele problema de não conseguir. Se tem luz, para mim, eu não consigo dormir ainda. Então, essa foi uma parte que me dificultou muito, a parte de conseguir dormir, de me adaptar à rotina. O horário de trabalho era um horário totalmente diferente. Então, eu sou acostumada, né, na parte de enfermagem, a gente todos os turnos trabalha, né? Mas sempre acostumei a trabalhar na parte da manhã bem cedinho, e lá eu entrava às 9 da manhã e ficava até às 4, 5 da tarde. Então foi uma coisa que pegou para mim, consegui adaptar depois de um tempo esse horário com minha professora, mas eu acho que o segundo maior para mim foi o idioma. O idioma foi uma barreira, assim, não uma barreira, mas um desafio a enfrentar gigantesco, porque a gente tem sotaque, tem algumas palavras do dia a dia que a gente não tem tanta destreza para falar, para pronunciar. E daí você pega pessoas que também não são, né, nativas, que não falam só inglês, que também tem sotaque, que também tem dialetos diferentes. Então, nessa comunicação, ainda mais na parte de pesquisa, que é uma linguagem muito específica, eu tinha um pouquinho de dificuldade. Mas nada que, assim, me explica de novo, fala mais devagar, o que significa isso, o que significa aquilo? A gente ia se adaptando para se organizar. Mas foi um desafio bem, bem grande. Quando estava se acostumando, a gente diz, é hora de voltar, né? Que foram uns 3 meses. Mas foi um desafio que eu vejo que eu cresci muito a partir disso. Mas daí a importância, né, em relação à língua estrangeira, né? Principalmente inglês, né, no caso, que foi, né, como o destino foi Canadá. E no seu caso, Karine? Então, a língua também eu tive uma certa dificuldade, mas não tão grande igual da Camila, porque a minha supervisora, ela é brasileira. Sim. Então, a gente conseguia ali, mas o que foi interessante no meu caso? Que ela falava assim, ó, eu vou explicar tudo aqui em inglês para vocês, que tinha outra menina que foi para o mesmo, inclusive foi muito legal isso, porque outra menina passou aqui de Curitiba, de outra universidade, e ela foi para o mesmo projeto que eu, ainda tive essa sorte, Camila. Então, a gente trabalhou juntas, e ela é brasileira também. Então, ela falou, vou explicar tudo em inglês, se tiver uma dúvida, pergunta. Então, a gente foi pegando ali, sabe? Então, eu tive esse facilitador. Na hora que tinha as reuniões mesmo no laboratório, aí o inglês pegava. Aí, no final, eu tirava a dúvida com ela.
Mas também, né, às vezes no mercado, alguma coisa passava. A minha dificuldade mesmo, eu não tive dificuldade com o fuso, porque, se eu não me engano, estava 1 hora ou 2 horas do Brasil. Era pouco, onde estava. A Camila estava mais acima, né? Aham. Isso, era Estava mais 4 horas. longe. Mas, assim, a minha maior dificuldade mesmo foi em relação à comida. Uhum. Porque eles têm, assim, uma cultura, assim, muito de... Eles não têm uma cultura, assim, de almoçar, eu acho que o brasileiro é bem certinho com isso, né, de almoçar, Aham. jantar. Então, lá tinha várias cozinhas, né, italiana e tal, mas era mais uma coisa que ainda tinha uma característica mais de lanche, sabe? Sim. Aham. E as Mais fast food, pessoas... assim. Isso, as pessoas iam tudo bem. Uhum. Vamos almoçar, eu vou ali pegar um sanduíche. Eu vou pegar uma pizza. E aí, no Uhum. lugar onde eu morava, você não acha igual, por exemplo, um restaurante que a gente acha aqui, né, que a gente vai e come. Então, isso aí foi uma dificuldade, principalmente no meu caso, que eu tenho aí um histórico de gastrite, então eu tive que me organizar para comprar bonitinho e cozinhar. A Sim. Já falta vou de uma coisa falando, é resolve bom deixar tudo. anotado aqui para quem tem dificuldades aí com comida, já para, né, se organizar. Aí eu Sim. cozinhei e deu tudo certo, fiz marmitinha. E foi Ó, engraçado, porque lá no laboratório, como tinha várias pessoas de vários hum, lugares, também tinham brasileiros. E os brasileiros sim. tudo com marmitinha. Tudo igual, tudo com marmitinha. Sentindo falta da comida local, né? Isso, aí todo mundo levava a Ah, marmitinha de casa, tá tudo certo. tá ótimo. Então, vamos para a próxima questão. Tá, depois que nós falamos do desafio, vamos falar da parte boa, né? E as experiências favoritas do Canadá? Quais foram? Eu tive a chance de visitar 2 grandes cidades, né, 2 maravilhosas cidades canadenses, então, para mim foi algo que parecia surreal. Então, eu viajei para Montreal, então a chance de entrar, né, na Notre Dame, ver uma arquitetura que eu nunca tinha visto na minha vida e o movimento de uma cidade grande, né? Eu que também aqui no Brasil sou de uma cidade menor, foi muito gostoso, foi assim, um dia antes de voltar para o Brasil, inclusive, eu digo que foram 14 horas e 1000 formas de conhecer Montreal, porque eu tive a chance de fazer nessas 14 horas, passar em 4 pontos turísticos bem famosos, então foi sensacional. E também a chance de conhecer Banff, que é uma cidade muito famosa, né, canadense, por conta das cores dos lagos, são lagos assim de cor cristalina, como se fosse essa garrafinha, basicamente, um verde, um azul. E uma coisa que foge, é claro, o Brasil tem sim suas lindas características, não tive chance de viajar muito aqui. Acaba que no Canadá eu tive um pouquinho mais de chance, porque é algo um pouco mais acessível para você tá viajando dentro do país, tá conhecendo, e também porque eu estava numa região muito perto dessa região a que eu viajei. Então a gente pegou um carro e simplesmente desbravou. Foram 14 horas dirigindo para chegar até o local que a gente queria visitar. E isso com 2 brasileiras e uma mexicana. Então a experiência foi muito legal, principalmente pelo idioma, né? Então, mesmo que, né, eu não falasse espanhol, as meninas também não, a gente conseguia se entender por conta de algumas palavras, né? Então, juntar, né, essas culturas, e mesmo sendo brasileiras, cada uma era de uma cidade diferente. Então, tinha meninas de Curitiba e de 2 vizinhos. Então, cada uma tá numa região diferente. Uma está numa região com mais agricultura, uma região mais, digamos, moderna, né, por conta do tamanho de Curitiba, ali da cidade. Então, foi muito legal ter esse contato e conhecer. E na universidade também, a gente teve chance de visitar algumas instituições de longa permanência, que eles chamam, né, de long-term care, e ter contato com os idosos, ver as atividades que eles faziam com os idosos, de levar os animais, de conversar também, que é muito diferente a parte da linguagem, né? Que a gente adapta a uma linguagem que ambos consigam entender. Dei entrevista também, tive a chance de dar uma entrevista no rádio da cidade, que foi algo muito desafiador para mim, mas que engrandeceu assim o vocabulário, ele foi longe. Então, todas as experiências elas foram maravilhosas, mas eu acho que essas foram as minhas favoritas. As viagens, basicamente. Não é só sobre ficar, né? A gente tem muita chance. Você não não se apega, mas não restringe apenas a ir fazer o intercâmbio, estar desenvolvendo a pesquisa, mas você tem muita chance de viajar com pessoas, de conhecer outras cidades, de conhecer outras culturas. É demais a imersão. Respirar um pouquinho de outros ares, assim, né? Isso. Tomar oxigênio fora para voltar para o trabalho, né? E, Karine, no seu caso, o que te marcou, assim? Então, lá na cidade onde estava, que é London, ela fica bem próximo a Toronto. E a cidade, assim, tinha muito. Eu lembro, eu falo que é até bem parecido com Curitiba, tinha muitos parques, sabe? O pessoal fazendo. Em verão, o canadense ele aproveita para sair de casa, né? Então, andar de bicicleta, fazer tudo. Diz que eles
Aproveito. E era bem arborizado, então, assim, ali já o contato já era muito bonito. Então, assim, na minha caminhada para ir para o trabalho e voltar, a gente via muito esquilo. Eu cheguei a ver veado no meio da mata, assim, que eu nunca imaginei, né? E vários animais diferentes, que agora eu não tô lembrando, assim, passarinhos, eu adoro essas coisas, sabe? Uhum. E aí, quando eu fui para Toronto, é uma outra realidade, Toronto, né? Tipo, São Paulo, assim. Muito lindo também, mas eu tive a oportunidade também de viajar, igual a Camila falou, acho que as viagens acabam pegando mais a gente, né? Eu fui para as cataratas de Niagara Falls, e é fenomenal. Eu não tive, você Indescritível. vê, igual a Camila falou, eu não tive muita oportunidade de viajar no Brasil, porque ela mesma disse que realmente lá é mais acessível, né? Mas, que eu sei que aqui a gente tem Foz do Iguaçu, que é maravilhoso, mas aí foi meu primeiro contato, acabou sendo lá. Então, assim, nossa, é muito bonito, né, Niagara Falls, assim, valeu o dia. Então, essas experiências. E eu viajei também com os meninos que eram mexicanos, então foi bem legal. Uma brasileira e os meninos mexicanos. Então foi muito legal, assim, essa experiência da viagem, assim, de conhecer uma paisagem, assim, diferente. Imagina a Camila em Banff, porque Banff é maravilhoso. Eu estava longe de Banff, e acho que essa experiência... Urso? Hã? Teve a chance de ver ursos? Eu não vi isso lá, mas eu vi aquele... Eu esqueci, marmotinha, tinha umas marmotinhas bonitinhas. Os ornitorrinco, acho que é, né? Isso! E tinha um outro, que é aquele que... Eu esqueci o nome agora, aquele que tem isso aqui escuro, pretinho, que é cinzinha, parece assim um ursinho, eu esqueci agora. Acho que é raincoat em inglês, não sei. Raccoon. Eu também não sei a Raccoon, tradução. É o texugo? Acho que o texugo, raccoon. Raccoon. Isso. Alguma coisa raccoon, assim. a minha pronúncia tá ótima, né? Mas isso mesmo, é uma graça, gente! Ai, muito fofo. Eu E vi é um muito passarinho... fácil de ver, né? Assim, Sim, eles tem um transitam passarinho... Muito exatamente, no meio assim da universidade. Tem um passarinho que é muito conhecido lá, que é o Blue Jay, acho que é isso. É um passarinho azul muito bonito, sabe? Tem uns passarinhos que são específicos de lá, assim. Então, assim, a natureza é muito bonita, sabe? Vale a pena, assim, prestigiar. E eu ficava andando e olhando. Mas, e não posso esquecer de falar do ganso do Canadá, né? Pelo amor de Deus, já esqueci de falar, Camila. O ganso do Canadá também tem aos montes, tem vídeo na internet, e é bem assim, eles estão assim, no meio da gente, bem característico. Mas o que eu queria falar também, que uma das coisas que eu gostei, pensando na parte financeira, foi essa questão de estar em contato com o poder de compra. Você tem um alto poder de compra, né? Então, assim, você fica impactado com aquilo. Você chega no mercado e você fala, meu Deus, dá para comprar tudo? Eu falei, nossa, entendeu? Então dá uma impactada. Então foi uma experiência positiva ter esse contato com uma moeda que tem um valor e que compra, sabe? Então é bacana. Gostei também. Acaba vivendo até uma experiência também, né? Uma experiência econômica. Isso, de você... A dimensão econômica. Isso, exatamente. Você fala assim, poxa, eu consigo fazer um mercado aqui legal e tudo com isso. Bem bacana essa questão da experiência do poder de compra. Bacana. A gente né, a gente ouve pelos relatos de vocês, né? Como que é uma experiência muito ampla, né? É muito ampla. Né? Como a Camila falou, não é só ir, eu estou aqui no laboratório estudando e tal. É muito além disso, né? Sim. Que bom, né? Que as marcas, né, que ficaram em vocês são marcas positivas, né? Então vamos para a próxima questão. Na sua opinião, então, como que essa experiência do intercâmbio impactará seu futuro? Olha, eu vejo como, né, futura enfermeira, ter esse contato com uma perspectiva diferente, é um sistema de saúde diferente, a forma de entrada, a forma de transitar no sistema é totalmente diferente. Apesar de ser um sistema, né, que a gente considera, ele é de acesso gratuito, ele é de acesso gratuito apenas para residentes, né? Então a gente vê como imigrante que é um sistema que tem uma diferença, é diferente do SUS. Então, ter essa noção de como é esse trânsito, de como funciona um sistema que não é similar ao nosso, que tem suas similaridades, mas não é igual, né, idêntico. E também até mesmo por conta da questão do envelhecimento populacional, que é uma coisa que é muito pertinente para a gente estar estudando agora, né, porque está tendo todo esse processo de mudança, e lá no Canadá já é uma mudança um pouquinho mais visível. Então, até mesmo tem todo um sistema já de long-term care, que é para cuidado com os idosos, de cuidado paliativo, de
pacientes que, né, vão para casa ou que vivem com a família, que dá toda essa questão de autonomia. Então, no caso, eu trabalhava no CITEN, que era um laboratório, né, um centro de adoção de tecnologia para o envelhecimento no norte. E eu jamais imaginei em trabalhar com algo do tipo. Não era uma área que eu tinha muita destreza, que eu tinha muito conhecimento, mas ter o contato com isso ali, ver as tecnologias que eles estavam trabalhando para desenvolver, para possibilitar que os idosos eles tivessem mais autonomia, que eles tivessem mais independência, que fosse um envelhecimento mais saudável e menos, a gente fala, menos que a pessoa não fique medicocêntrico, não fique restrita a um hospital quando tiver uma condição de saúde, que ela possa ter a participação da família, foi algo muito interessante para mim. Porque a gente tem muito essa questão ainda muito hospitalar, apresentou algo, vai para o hospital, não tem mais condição de morar sozinho, vai para uma casa de longa permanência. E lá eles já trabalham de uma forma um tanto quanto diferente. Eles tentam prolongar essa independência. Então, eu vejo que isso impacta muito na forma de como no Brasil, no futuro, né, a gente tendo esse processo de envelhecimento, né, decorrente, como a gente pode adaptar essas oportunidades, essas possibilidades à realidade que a gente vai viver. Interessante. E no seu caso, Karine? No meu caso, foi muito assim surreal essa questão de como a música ela pode fazer uma diferença assim a nível cerebral. Eu nunca poderia imaginar que porque basicamente o que eu falei lá, né? Eles usam a estimulação não invasiva, que é o TDCS no cérebro, e juntamente com isso a estimulação da música para ver se a gente caminha melhor e para que eles possam aplicar isso com pacientes que tenha Parkinson. E eu não tinha dimensão, porque eu estou na área da música, que a música poderia ter esse poder mesmo, assim, de auxiliar um paciente porque, assim, se você pegar um vídeo antes e depois de uma pessoa andando com Parkinson sem estimulação de música e depois colocar ele com uma estimulação, ele muda totalmente o padrão e ele caminha como se você tivesse dado um comprimido milagroso, sabe? Assim, é fantástico. É muito interessante. E aí, tem várias pesquisas na parte de Alzheimer que fala que a música... Outro dia eu vi uma pessoa falando sobre isso na internet, acho que uma cientista falando que a música é uma das coisas que você demora mais tempo para esquecer, sabe? Então, ela tem um poder muito grande. Então, para mim, abriu o leque de poder vincular as duas áreas. Eu não achava que dava para vincular, entendeu? Saúde e música. Porque eu sou formada em educação física também. E já trabalhei com idosos. Então, ampliou, sabe? Ampliou, assim, a minha cabeça com essa possibilidade de explorar, pesquisar coisas nessa área. E outra coisa interessante também foi em relação aos contatos, né, que você faz com as pessoas. Sim. Então, acaba impactando. A Camila sabe que uma vez que a gente tem um contato com as pessoas lá, se a gente quiser, né, talvez voltar a fazer uma pesquisa, isso acaba impactando, né, nossa vida. Não vai ser a mesma se a gente decidir fazer uma coisa ou voltar a fazer um mestrado. Os contatos que a gente fez são super importantes, né, fazer contatos, o famoso networking. Sim. Não, legal, né, porque essa questão da música, a gente, né, todo mundo já ouviu falar, vez ou outra, né, sobre esse impacto positivo da música, né, mas o legal é que, por sua experiência, você pode verificar em loco, né, constatar ali de uma forma científica mesmo, né, e articular, como você disse, as duas áreas, né, o que é tão promissor, né, é bem promissor. É muito interessante. Eu tinha visto um vídeo na internet, acho que uma moça que tinha Alzheimer, uma senhora, né, já idosa, e ela não lembrava de nada. Aí quando colocou a música, acho que ela era bailarina, foi bailarina, e ela começou a fazer os passos. Aí é muito, assim, fantástico, sabe? E você vê duas áreas, assim, sabe? Eu gosto muito dessa parte que quando você junta duas, né, duas áreas, assim. Agora esqueci a palavra. Essa intersecção, né? Isso, legal, isso. Eu acho que fica muito interessante a pesquisa, né? E acho que a ideia da ciência, a ciência tem caminhado nessa direção mesmo, né? Para a gente tentar superar um pouco a fragmentação, né? Isso, a fragmentação. Tudo numa gavetinha, numa caixinha, né? Legal. Mesmo. Bom, a penúltima questão é a seguinte: quais são seus objetivos e aspirações agora, né? Depois de terem concluído o programa de mobilidade? Olha, depois de ter concluído esse programa, eu repensei muitas partes da minha vida, porque, como a Karine disse, a gente tem contato com uma realidade, com poder de compra, com uma realidade que é totalmente, né, diferente,
E você acaba pensando, né? Ai, será que eu quero ver isso? Eu particularmente pensei muito, estou ainda amadurecendo a ideia de, talvez no futuro, fazer revalidação de diploma, porque, ao menos para os profissionais de saúde, em especial os enfermeiros, o Canadá ele oferece uma gama de oportunidades, o campo de atuação é muito, muito bom, a remuneração é muito boa. Então, o contato ali com essa realidade, com os professores, ter contato, ter tido, né, um pouquinho de conhecimento sobre como funcionam os hospitais e o sistema de saúde, causou uma chaminha lá no coração de querer voltar, de ter essa chance de novo, de ter um contato um pouquinho diferenciado da área em que eu fiz estágio, mas mesmo assim, ter esse contato direto com o idioma, com o sistema. Então, hoje, como objetivo, eu tenho, né, me tornar mais especialista em uma área. Então, na área da enfermagem, a gente tem a chance de fazer residência, mestrado, doutorado ou as pós-graduações. Então, hoje eu me foco em fazer uma residência para ter essa especialização. E, se tudo der certo, no futuro, procuro tentar revalidar, né, diploma ou buscar uma experiência até juntamente com a professora que eu tive a pesquisa, que, como a Karine disse, eles são muito abertos a isso. Quando você faz networking, quando você demonstra interesse por algo, eles vão observando esse interesse e vão oferecendo oportunidades. Então, já surgiu a oportunidade, você tem interesse de voltar e fazer um mestrado? Ou, se você não quiser fazer um mestrado, vem, faz um projeto de graduação enquanto você vai revalidando o diploma. Então, essa é um grande objetivo meu, poder voltar para lá, poder ter mais contato, ou talvez não só para lá, mas em outras partes do mundo. Depois que você conhece um pouco disso, se torna quase que a gente brinca, um vício, porque você tem contato com uma realidade, você tem contato com pessoas, você vê coisas extremamente diferentes que fogem da tua zona de conforto, e isso vai cada vez se tornando mais forte, maior que a gente. Então, é muito legal. Depois que se amplia a mente, não volta mais, né? Ao estado anterior. A gente quer o mundo, né? Karine, você pensa em quê daqui para frente? Eu primeiro quero formar. Mas, assim, esse negócio que a Camila é muito interessante que ela falou, porque é bom, que como ela tem essa questão da revalidação, ela já pode fazer tudo moldando, como ela foi lá, ela já sabe agora o que fazer, né? Então já te deu um direcionamento, porque às vezes falta pra gente um direcionamento. Como fazer? Quando você vai lá nesse programa, você acaba fazendo contato com outras pessoas e fala, então o caminho é esse. Até mesmo a menina aqui, a minha supervisora falou, Karine, o caminho geralmente é por aqui. Se você for fazer uma bolsa, geralmente tem um mestrado, tem a bolsa assim, assado. Né? Então, assim, esse contato já dá um direcionamento. Mas a minha vontade, primeiramente, se eu tiver que fazer um mestrado aqui primeiro. E aí, se eu vier a continuar na área acadêmica, aí deixar para fazer o doutorado lá. O mestrado ainda tenho vontade o mestrado ainda tenho vontade de fazer aqui. Mas, e o bom também, e qual você falou, abre a nossa cabeça, né? Então, agora a Camila falou, a gente não sabe, pode ser, sei lá, vai que um dia, vamos migrar. Já conhece, é uma coisa diferente quando você já conhece. Já é uma possibilidade que fica no horizonte, né? Isso, porque tem conhecimento. Você não vai tão no escuro. Então, por exemplo, a gente já sabe de algumas limitações, a gente já sabe de algumas facilidades, porque já é difícil você fazer isso nesse movimento. Mas quando você já tem um contato, você já fica um pouquinho mais tranquila, né? Já sabe melhor o chão que tá pisando, né? Exatamente. Então, e olha que a gente não foi no inverno. Tá, joia. E para finalizarmos, que dica vocês dariam para os estudantes que desejam fazer intercâmbio também? Eu posso dizer que é continuar procurando sempre. Eu, particularmente, quando era mais nova, sempre tive interesse em fazer, mas o que limitava, justamente o que a Carol comentou, que é a questão do custo, né? Então, passagem não é barata, estadia não é barata, é uma moeda que para a gente é muito cara. Então, sempre buscar oportunidade, sempre estar em contato com os departamentos das universidades, pesquisar. No meu caso, eu descobri a oportunidade por meio do ERI, por meio do Instagram do ERI. Então, sempre manter essa visualização, ativar as notificações para quando surgir alguma coisa você tem contato. E nesse meio tempo, né, até que surge uma oportunidade, o período de aplicação, ele geralmente é um período até que longo, ao menos do Mitacs foi quase um mês, aí até o período de entrevista, de todo o processo, é um tempo em que você pode se preparando. Então, já preparar a questão do idioma, porque é muito importante. O Mitacs, especificamente o GRI, ele não solicita prova de proficiência, o que é um ponto super positivo para a gente.
porque a gente sabe que é uma prova que tem um custo elevado, que é difícil de ser realizada. Então, é um ponto muito positivo, mas não exclui que você precisa entender o idioma, precisa aprender, precisa ter esse contato. E nesse meio tempo também, se dedicar às atividades que você tem oportunidade na universidade. Não só para o Mitex, mas para outros projetos, para outros programas, é muito importante. No caso do Mitex, participar de um PIBIS, participar de um PIBEX, de um PIBIC, é um diferencial que eles consideram, justamente pela parceria com a Fundação Araucária. Então, se dedicar a essas atividades que tem dentro da universidade. Dentro da Unespar, a gente, além desses projetos e vários outros, a gente tem a parte dos idiomas, né? Então, tem o Paraná Fala Inglês, tem o Paraná Fala Francês, tem o Paraná Fala Espanhol. Então, aproveitar essas oportunidades que estão de fácil acesso, tem muita flexibilidade, tem vários horários. Inclusive, comecei a fazer francês antes de ir, pelo Paraná Fala Francês da Unespar. Então, foi uma chance muito legal. Então, todo esse processo de preparação, pesquisar sempre, ler os editais, buscar a experiência de quem já foi, para ter uma ideia, quem já foi para a cidade. Às vezes, tu não vai achar para alguém que foi para a mesma universidade que você, ou com o mesmo professor, mas pessoas que passaram por situações similares, né? Pelo processo similar, para você conseguir se adaptando. Mas todas as informações que a gente consegue, eu acho que são bem claras. O Mitex, ele tem sido um programa que tem crescido muito, né? Então, esse ano a gente teve, né, Karine, vários brasileiros que foram de várias universidades paranaenses. Então, ter esse contato prévio com eles e compartilhando experiência. Olha, eu vi isso aqui, vamos compartilhar. Vamos fazer um drive onde todo mundo vai colocar as informações, vai colocar link, vai colocar instrução. Então, todo esse processo de preparação, ele é super importante. Então, de dica foca no inglês ou no francês, né, que pode ser um idioma que também seja solicitado, porque lá tem a colônia, né, o Quebec, que vai falar francês. Então, dependendo de que universidade você vai, podem solicitar que fale francês. Mas a maioria, acho que é inglês, ou inglês e francês, eles adicionam, né? E se preparar em questão de currículo, basicamente. Então, eles pedem que participe de projeto de pesquisa, projeto de extensão também é algo muito interessante, essa parte de escrita científica. Então, toda essa preparação é um combo que a gente joga. É um combo. Em resumo, aproveitar as oportunidades, como você disse, né? E, Karine, você tem alguma dica adicional? Então, isso que eu vou só adicionar, porque ela resumiu bem. Então, assim, você que tem a intenção de realmente fazer um intercâmbio, principalmente que quer, por exemplo, pleitear essa vaga do Mitex, você tem que construir essa, vamos dizer assim, carreira de pesquisa. Então, já começa lá no primeiro período já pensar nesses projetos. Por quê? Porque uma das partes do programa é você entregar uma carta de referência. E geralmente essa carta de referência faz muita diferença, e quem escreve vai ser o seu orientador. E ele vai falar tudo que você trilhou, né? Como você trilhou, que você participou, se você é proativo, se você não é. Então, é interessante já pensar nisso já na faculdade, nos primeiros anos, porque a gente não starta para isso, né? A gente vai pensar nisso só depois. Então, já é legal. E reconhecer, né, nos professores esses parceiros, né? Então, ter mesmo, estabelecer essa parceria saudável, né? Sim, e o contato com outras pessoas que já foram, isso que a Camila falou também é muito importante, que as pessoas podem sinalizar, né? Alguma coisa, uma questão ali pertinente. E o inglês está sempre fazendo. Porque uma coisa é aqui, uma coisa é você chegar lá com cheio de sotaque, que você fala, Jesus. Sim. E 30 horas por dia, sem ter para qual língua escapar, né? Porque é inglês o dia todo, né? O dia todo. Na primeira semana a Camila falou do fuso, e na primeira semana eu tava ficando muito cansada, e era justamente por causa dessa coisa do mental mesmo. Gente, mas eu tô cansada porque eu não tô no confuso. Eu falava, a língua. Confusa. A gente tem que pensar em português, aí pensa em inglês, para depois falar. Eu brinco que eu ainda tive a sorte de morar com 3 brasileiras. Então, quando eu chegava em casa, ao menos eu podia falar português. Então, era o que me salvava no final do dia, porque era enxaqueca todo dia. Até eu conseguir me acostumar com o inglês. Ia pro banheiro, falava, gente, agora? Tentava pensar nas palavras. Tinha uma reunião, alguma coisa, eu pensava no que eu queria falar. Assim, a gente sabe, quando a gente se vê naquela situação, quando a gente se vê numa situação em que a gente precisa desenrolar, a gente desenrola. Mas se a gente fica pensando muito, é o que gera mais ansiedade em relação ao idioma. Mas muito legal, assim, essa parte de
de conhecer, e você aprende muitas novas palavras, coisas que você não tinha ideia que você iria usar no seu dia a dia, né, em questão de vocabulário, que você acaba conhecendo, palavras que a gente não aprende, eu brinco, não aprende no cursinho de inglês, a gente aprende no convívio, no dia a dia, em que você tem essa vivência. Legal. Bom, então nós chegamos ao fim. Aproveitando as dicas que vocês deram, né, eu quero reforçar o endereço das nossas redes sociais, né, tanto do Instagram quanto da nossa página eletrônica, né, que é onde nós postamos, né, regularmente informações sobre programas de mobilidade e outras oportunidades, né, oferecidas pela Unespar, né. Karina e Camila, eu quero agradecê-las, né, pelo tempo que vocês disponibilizaram para a gente, por esse bate-papo, que certamente vai motivar mais alunos, né, e já mostrar um pouquinho desse caminho das pedras, né, porque nada como quem já passou pela experiência para nos mostrar, né, com um pouco mais de clareza por qual direção seguir, né. Então, eu quero agradecer vocês em nome do Escritório de Relações Internacionais da Unespar e desejo a vocês muito sucesso, né, nessa jornada daqui para frente, com a conclusão do curso e com outras possibilidades, sejam no Canadá ou não, né? Tá bom? Obrigada a vocês. Obrigada ao Eri, né, pelas postagens. Importante destacar, porque foi pela postagem que eu fiquei sabendo. A gente descobre, né? Também me disponibilizo, aqueles que tiverem interesse, né, de aplicar. Às vezes, como diz, ter contato com uma pessoa que já aplicou, uma pessoa que tem um pouco, né, de conhecimento do processo, de coisas que podem agregar, o que é bom, o que não é. Então, me faço disponível, aqueles que tiverem interesse, e super indico. É algo que acrescenta em todos os aspectos da vida. É profissional, é pessoal, é emocional, é uma vivência que você sai totalmente da zona de conforto, você está longe de família, está longe de amigos, mas é algo que engrandece de uma maneira, assim, inexplicável. Verdade. Legal. Então, tá jóia. Fiquem bem e até a próxima, tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau.